E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu tava querendo fazer um experimento, um formato de vídeo diferente que eu apenas escolho um assunto sobre um determinado filme que eu já queria abordar, só que eu não conseguia encaixar tematicamente em algum vídeo, assim, que se sustentasse sozinho. Então, esse formato aqui é mais uma experimentação em forma de conversa despretensiosa. E o filme que eu quero conversar aqui é justamente sobre. Na verdade, são dois filmes. É o filme chamado A Bruxa, de 2016, e o filme chamado O Farol, de 2019. E esses dois filmes têm como o mesmo diretor, né, que é o Robert Eggers, que vem sendo aí um nome sinônimo de ser um cara promissor que tem criatividade por fazer filmes diferentes de terror. Mas antes da gente se adentrar, como sempre, já faço a chamada para vocês. Se inscreve aí no canal se você quer, se você gosta de conteúdo de cinema, esse aqui é o canal certo para vocês, e dá aquele joinha maroto, porque isso vai dizer pro YouTube que você gosta dos meus vídeos e ele vai recomendar para mais pessoas. Então, vamos lá falar sobre O Farol e A Bruxa. E bem, pessoas, eu quero falar especificamente desses dois filmes porque fazem parte da filmografia do Robert Eggers, porque esses filmes, apesar de ter temas, universos e diferentes, apesar deles serem do mesmo gênero, né, do terror, eles têm algumas coisas, algumas características em comuns, e essas características são justamente as qualidades que vão diferenciar esse filme dos outros que a gente tem por aí, né, no mercado de terror. E é o que também faz o Robert Eggers ser um cara diferenciado em relação quando ele vai fazer filmes. Então é um cara aí que eu tô antenado pro todo filme que ele tiver perto de lançar, com certeza vai ser um filme que eu vou estar sempre de olho. Mas então como é que ele faz isso? Como é que ele constrói, como é que ele coloca essa aura, né? Como é que eu posso dizer? Uma aura diferenciada nos filmes dele, né? Que até algumas pessoas chamam de pós-terror. Existem várias controvérsias, né, em relação a esse termo pós-terror, mas eu vou utilizar esse termo apenas por questões estéticas, para colocar um pouco de verniz aqui no que eu tô falando, né, para parecer um pouco mais bonito, intelectual. Mas então, por que esses filmes são chamados de pós-terror? Porque muitas das vezes, principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura de levar o gênero de terror apenas como entretenimento. E também não só no Brasil, né? É já uma tendência mundial. A gente vê o terror mais como um entretenimento, né? Como eu já falei várias vezes em alguns vídeos aqui do canal, a gente vai assistir um filme de terror no cinema para se divertir, para levar susto junto com os amigos. E, no caso, por que a gente chama de pós-terror esses filmes mais diferenciados que pretendem, como é que eu posso dizer, dar algo a mais, dar um significado a mais, dar uma camada a mais para o filme? Porque eles querem justamente quebrar essa bolha do entretenimento. E eles são filmes que querem fazer com que a gente reflita um pouco, principalmente no caso aqui do Robert Eggers, sobre o comportamento humano. E bem, como é que então isso vai cair em cima dos filmes do Robert Eggers, né? A Bruxa e O Farol? Primeiramente, ele é um diretor extremamente minucioso em relação à construção de atmosfera dos filmes dele. Os dois filmes dele, né, de exemplo, são filmes que têm uma construção ali de universo, uma construção de atmosfera que são essenciais para você ficar imerso no filme, né? Naquela história que está sendo contada. Então, muitas das vezes, por exemplo, quando eu achei A Bruxa no cinema, isso foi um pouco meio que quebrado, porque as pessoas esperavam justamente levar susto, então a galera ficava falando, tá? Então atrapalhou um pouco da minha experiência. Mas, então já fica aqui o recado. O primeiro tópico, né, da construção de um universo, criar uma atmosfera. E principalmente, através dessa criação de atmosfera, ele vai explorar muito bem como essa atmosfera vai influenciar o comportamento desses personagens, principalmente pelo uso do isolamento desses próprios, né?
Já que na Bruxa a gente tem uma família que vai se isolar ali na floresta, né? Já que ela foi banida da vila que eles moravam. E no Farol a gente tem o isolamento de 2 faroleiros, né? Que estão ali isolados na ilha. E o que isso propicia? Quais são as possibilidades que ele explora em cima disso? Então, você tem a construção de atmosfera e isolamento. Então, a atmosfera vai influenciar o comportamento desses personagens que estão isolados. Eu enxergo isso, ele gostar de fazer isso como uma maneira de fazer um experimento social, como uma maneira de deixar esses personagens livres de amarras. Então, a partir do momento que esses personagens estão livres de amarras, eles vão manifestar como é que eu posso dizer, seu âmago, né, interior, né? E como a gente está falando de um filme de terror, esse âmago, essa essência dessas pessoas, muitas das vezes não vai ser algo positivo. E eu estou preparando justamente esse terreno, mostrando as semelhanças, a maneira como o Robert Eggers constrói os filmes dele, porque recentemente eu vi agora no Instagram justamente a comparação das cenas finais, né? Ali pelos momentos finais ali do Farol e da Bruxa, que tem muita semelhança visual e porém com significados opostos. Porque no caso, como eu já expliquei, né? Eu já expliquei um pouco do passo a passo dessa construção de história dele, e quando ele gosta de analisar o comportamento dos seus personagens, esses 2 filmes dele, quando a gente vai olhar tematicamente agora, eles têm muito a ver justamente com a sexualidade do ser humano. Por um lado, a Bruxa tem essa coisa do feminino, que ele trata como se fosse uma libertação, bizarramente uma libertação para um filme de terror. E quando a gente olha o Farol, que é o mais recente, a gente tem muito dessa coisa da sexualidade masculina, só que ele coloca um olhar mais como se fosse algo patético, algo que está destinado a virar uma tragédia grega, literalmente, né? Quando a gente vê lá, assiste toda a história do filme. E como é que ele vai explorar justamente isso? Quando a gente vê os personagens livres das amarras sociais ali nos 2 casos, a gente vê, no caso da Bruxa, como a personagem principal, né, a meninazinha lá, ela é reprimida, ela é castigada por justamente estar aflorando mais sua sexualidade, por justamente estar passando pela fase de crescimento ali da adolescência, né? E no caso do Farol, a gente tem essa disputa burra, meio que orgulhosa, né? De 2 homens querendo... Um querendo firmar o poder e o outro querendo substituir ele no poder. E ele explora toda essa liberdade, no caso ali do Farol, dessa masculinidade burra, que é até cômico, às vezes. Então, o Farol é interessante porque, por mais que ele seja considerado um filme de arte, né, como a gente pode classificar ele, ou algumas outras pessoas classificam, o filme tem esse um pouco de tom cômico e faz piada com peido. Então eu acho bem interessante essa maneira enfim, né? Então eu acho bem interessante e rico mesmo esse filme quando a gente para pensar sobre eles. Em resumo, o que eu queria dizer para vocês é justamente isso, como ele gosta de olhar, analisar o comportamento humano nos filmes dele e de alguma maneira tirar alguma lição. No caso da Bruxa, a gente tem a aceitação da sexualidade feminina como algo que seja libertador, e no Farol ele tem um olhar da sexualidade masculina, essa masculinidade orgulhosa, como algo burro e que não vai dar em nada. E isso até pode, porque como eu já mostrei na tela para vocês, a gente tem essa comparação das cenas finais de ambos os filmes. Esteticamente elas são parecidas, mas que possuem significados opostos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado um pouco e entendido essa minha conversa. Qualquer coisa, comenta aí no que eu preciso melhorar, ou no que vocês concordaram ou não concordaram, dá aquele joinha maroto e até o próximo vídeo.